Olá, meu nome é Márcio Teixeira, seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. E hoje eu vou falar sobre a série O Satanismo na Música. Bom, quando você ouve esse título, Satanismo na Música, muita gente tem uma aversão direta à minha pessoa, ou a esse canal, achando, ih, lá vem mais um crente falar besteira de música. Deixa eu começar explicando o seguinte. Em primeiro lugar, eu não sou pastor. Eu não tenho uma igreja, não tenho pastoreio sobre pessoas. Eu sou um cristão. Sim, senhor, sou. E vivi no mundo do rock por muito tempo. E o que eu tô falando nessa série, eu não estou falando fruto do meu achômetro, mas é fruto da minha experiência e conhecimento. E por causa disso eu vou te falar uma coisa bem simples. Eu não quero te converter a nada. Eu não tenho esse poder. A minha habilidade de explanação, a minha eloquência não quer dizer absolutamente nada. Porque, no fundo, cara, independente do que eu falar nesse vídeo ou nessa série, você vai continuar ouvindo o que você quiser, aquilo que você acha que você tem que ouvir, é problema teu. As decisões para sua vida, quem sou eu para chegar aqui e falar, olha, você não pode, porque essa música é do diabo? Seria uma coisa muito tola, muito ridícula de alguém se prestar a esse papel. Por um outro lado, é muito provável que por trás de um pré-conceito exista um sentimento verdadeiro de aversão àqueles que se levantam para falar das coisas de Deus utilizando a Bíblia. Mesmo porque você deve ver uma série de coisas que você tem pavor e terror e aquilo te afasta de querer sequer conhecer qualquer tipo de vídeo que fale de A, B ou C. Eu posso entender você. Durante muito tempo eu também tinha essa mesma perspectiva. E antes de eu querer abrir a Bíblia e falar um monte de versículo, que não é esse o ponto, eu quero lembrar você, talvez não seja da sua época, não sei a sua idade, mas em 1986 foi lançado um filme que fez um sucesso enorme na comunidade dos músicos chamado Crossroads, ou Encruzilhada. Esse filme, ele foi escrito por um camarada de 24 anos, como uma tese para o final de curso dele, de cinema, e ele também era um músico, que ele viajava no sul dos Estados Unidos, ele gostava muito de blues, e ele se deparou com a história desse homem, chamado Robert Johnson, que é muito curiosa, porque se acredita que Robert Johnson foi um dos que fizeram pacto com o diabo para ser famoso, para ganhar fama, dinheiro com música, ser um virtuoso da música. E parte desse filme, ela conta a história de Willie Brown. Willie Brown era um jovem que na adolescência seguiu os mesmos passos que Robert Johnson. E ele fez um pacto com o diabo para que ele tivesse fama, sucesso na sua vida e ganhasse dinheiro, mulheres, reconhecimento, etc. Mas ele descobriu que aquele pacto não deu certo. E ele está chegando no final da vida dele, ele está vendo que ele vai ter que pagar o preço. Porque a parte de pagar o preço é a sua vida e a sua alma entregue ao diabo. Quando você estuda a história desse filme, ele diz que isso é uma semi-ficção. Uma semi-ficção, ela utiliza elementos que são reais e outros que não são reais. São fictícios, daí semi-ficção. E um dos personagens dessa história é um jovem estudante em uma das maiores e melhores escolas de música do mundo, situadas em Nova York, chamada Juilliard. E ele se forma em um violão clássico. Só que ele quer descobrir, ele tem paixão sobre blues, e ele quer descobrir a 30ª música que esse cara aqui não publicou em vida. Está escondida, esse é um mistério. Então ele sai da escola e vai atrás de conhecer quem poderia ter conhecido Robert Johnson para ensinar a música misteriosa, a 30ª música misteriosa. E aí ele sai em busca
de alguém que pudesse conhecer. E ele se encontra com Willie Brown. A história se desenrola e o Willie Brown acaba confessando para ele um pacto que ele fez. Aí os dois vão até a encruzilhada, o Crossroads, e eles se encontram com um demônio. E aí o Willie Brown fala, olha, eu quero me libertar do pacto que eu fiz. E ele fala, você não consegue se libertar. Para você se libertar, você tem que enfrentar o Jack Butler. Jack Butler era um guitarrista do inferno. E para que ele fosse liberto, tinha que haver um duelo entre as partes. Um duelo entre Willie Brown e Jack Butler. Só que Jack Butler é um guitarrista e o Willie Brown é um gaitista. E esse jovem que é um guitarrista, aliás, esse jovem é interpretado pelo mesmo artista que fez o Karate Kid, né? E é muito incrível porque esse filme ficou extremamente famoso por causa desse duelo que acontece. Esse jovem vai até esse local, que figurativamente é um inferno. O diabo entra na cena como o Bam Bam, senta na primeira fila, e Jack Butler, esse guitarrista, interpretado por ninguém menos do que Steve Vai, quando ele tinha 23 anos de idade. Steve Vai se tornou, obviamente, um dos maiores guitarristas do mundo. Ele é um fenômeno na história do rock, na história da música. Estou querendo aqui dizer que ele tem impacto, pelo amor de Deus, estou contando a história do filme, ok? Seguindo. E aí, chega naquela hora do embate, o Lightning Boy, né, que ele é chamado, o rapaz, ele começa a se enfrentar com Jack Butler, fazendo aquele duelo de guitarra que é incrível, e chega no final, a apoteose, né, acaba que o Jack Butler não consegue atingir uma nota musical na guitarra que o Lightning Boy alcança, e por causa disso ele perde o duelo, e aí aquela dívida, né, aquele pacto que foi feito, ele é rasgado, e o Willie Brown então é liberto daquele pacto. E o filme se encerra aí. Ah, desculpa se você não assistiu, mas assista se você quiser evidenciar aquilo que eu estou te falando. E é interessante, se você é músico, se você toca guitarra, cara, você tem que ver esse filme. Esse filme é um marco na história do instrumento, por causa desse duelo que ficou extremamente famoso. Mas uma coisa que me é muito interessante, que não foi tão falado na mídia, que não foi tão explicado, que muita gente associou, ou pode associar, esse lance de pacto como uma brincadeira de Hollywood, como se fosse uma coisa simplória de Hollywood, que isso não tem nada a ver, que afinal de contas o diabo não oferece pacto coisa nenhuma. Talvez é assim que você entenda que seja o que se chama o pacto com o diabo. Mas existe esse pacto. Esse pacto é verdadeiro. Tanto é verdadeiro quanto o músico chamado Willie Brown é verdadeiro. Só que ele não era um gaitista, ele era um guitarrista. E o túmulo dele existe, cara. Ele foi um personagem real. Agora deixa eu parar para pensar um pouquinho na concepção desse filme. Como é que o cara se inspirou para fazer essa história? Será que realmente um pacto não existe? Será que realmente os músicos não fazem pacto algum? Que não existe isso, é só uma brincadeira. Não estou querendo dizer com isso que todos os músicos fazem, de forma alguma. Mas espera um pouquinho. Será que a indústria de música, que é influenciada pelos Illuminatis, tá aqui, ó, que tem os seus grandes artistas, os grandes nomes, tá aqui, ó, Tupac, Katy Perry, os grandes nomes estão, Christina Aguilera, tá tudo aqui dentro. Só não pega quem não quer, só não vê quem não quer, só não entende quem não quer, porque é verdade. Ah, Márcio, não acredito. É? Será que os cientistas que devotam a vida estudando sobre neurociência aplicada à música, eles estão errados? Que existe um aspecto físico do som, da música, que afeta o seu cérebro? Será que é mentira que existam os suicídios dos grandes nomes da música à toa? No auge da fama, no auge da sua glória, o cara vai lá e tira a sua vida à toa? É assim que você quer acreditar? Que o mundo é lindo e maravilhoso e a Bíblia é uma palhaçada? Deixa eu te mostrar o que a Bíblia fala sobre o pacto do diabo.
E quem era o diabo? Principalmente isso. O diabo era o anjo principal no céu. Aliás, eu estou escrevendo um livro sobre isso, que logo logo vai estar aqui disponível no meu canal. Sobre a música que você ouve. Qual é a fonte da música que você ouve? Da onde veio? Como Deus criou? O que é o som? Como ele afeta o seu cérebro? A música é da história da humanidade. Estou escrevendo esse livro há 7 meses. E esse livro vai mudar, é a minha oração, vai mudar a maneira como você mesmo olha para a música que você escolhe para alimentar a sua alma. Porque eu falei para você no início desse vídeo, música é uma experiência espiritual e ela alimenta a tua alma. Deixa eu ler para você um trechinho, só um trechinho do que está escrito no livro de Isaías, do profeta Isaías, que diz o seguinte. Isaías 14, versículo 11 diz o seguinte: já foi derrubada na cova a tua soberba, juntamente com o som dos teus alaúdes. Os guazanos debaixo de ti se estendem, os vermes te cobrem. Essa é uma narração do momento em que Lúcifer cai do céu, que ele é expulso do céu por Deus. E aí ele fala o seguinte: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações, tu dizias no coração, olha quem é ele, tu dizias no seu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono no monte da congregação e me assentarei nas extremidades do norte. E ele dizia no céu o seguinte: eu vou me colocar acima de Deus para receber a adoração que era devida a Deus. E ele foi expulso daquele local. Ah, você quer saber sobre o pacto, né? Deixa eu te falar no pacto. Ele é tão ousado, tão cara de pau, que no livro de Mateus, todo mundo conhece sobre a história da tentação de Cristo. No capítulo 4 do livro de Mateus, versículo 8, o diabo fala com Jesus o seguinte: o diabo levou Jesus novamente a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus respondeu: vai-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Não sei se você consegue entender o que Satanás está querendo dizer aqui. Ele está oferecendo um pacto de glória, riqueza, poder para Cristo. Ele está querendo dizer, olha, ele mostra todas as glórias desse planeta. E fala, tudo isso eu vou te dar, cara. Basta você me adorar. Esse é o pacto que o diabo oferece para os grandes e as grandes estrelas da música. Oferecem as riquezas desse mundo e a glória desse mundo, se eles somente se adorarem, se eles somente entregarem a sua vida para o diabo. Ah, mas isso é palhaçada, isso não existe. Não existe? Existe sim. Tanto existe que, por exemplo, olha o que Bob Dylan falou sobre ele mesmo, o que ele fez. O pacto que ele fez. Still out here doing these songs, you know, you're still on tour. I do, but I don't take it for granted. Why do you still do it? Why are you still out here? Well, it goes back to the destiny thing. I made a bargain with it, you know, a long time ago, and I'm holding up my hand. What was your bargain? To get where I am now. Should I ask who you made the bargain with? with you know, with the chief commander. On this earth? And this earth, and then in the world we can't see. Só que satanismo não é somente se entregar a vida para ele. Satanismo também significa entregar a vida para um sistema de valores, de mentalidade, que quem rege é o diabo. E essa pessoa pode estar cantando músicas maravilhosas, músicas esplendorosas, e podem ser considerados por muitos grandes ícones da música. Eu vou visitar a história de Elvis Presley. E eu vou te mostrar o que o diabo fez na vida dele e através dele. Oh, que absurdo, mas Elvis Presley não pode. Ele não pode? Por quê? Porque você acredita na sua mente que quem possui grandes talentos são isentos ou não são capazes de se dobrarem a esse tipo de coisa, certo? Mentira. Eu vou mostrar para você nessa série o que o diabo faz. E a propósito, quando ele estava mostrando as glórias do mundo, como eu te falei na passagem de Mateus,
Ele não estava mostrando suas riquezas, cara. Ele não estava mostrando somente, sabe, os grandes carros, as roupas, as grifes, os diamantes. Ele estava mostrando você. Ele estava mostrando para Jesus você, a sua história. E ele está falando o seguinte: ó, Jesus, é o seguinte, você não precisa ir para a cruz para morrer pelos pecados dessas pessoas. Basta você me adorar aqui e eu te dou. Essa série, eu não estou interessado, de novo, em dizer o que você deve ou o que você não deve ouvir. Eu estou interessado em descortinar o mundo espiritual da música que você ouve, talvez do artista que você ouve, ou ensinar você a entender o mundo espiritual por trás da música que você ouve. Ah, não consigo entender os jovens que se portam. Vai no playlist e vê o que eles estão ouvindo. Veja se não tem músicas que estão convidando eles a fazerem isso. Ah, mas fulano era casado com cicrano e de repente eles tiveram um divórcio porque descobriu que tinham amantes. Aí você vai no playlist e vê se eles não estavam ouvindo música sertaneja que fala de toda hora dos casos de amor, dos amores antigos ou de traição. Ah, mas toda música sertaneja é ruim? Não. Mas me fala uma da atualidade que não aborda esses assuntos. Estou falando desde o black metal lá da Noruega, que destrói igrejas, até a pisadinha nojenta de imoralidade sexual. E eu não poderia terminar esse vídeo sem antes de falar uma coisa muito interessante, que é um tremendo de paralelo. Aliás, eu não diria paralelo, é uma similaridade incrível que o enredo e roteiro desse filme fez, que tem tudo a ver com a Bíblia. Acredite você ou não. Óbvio que os músicos e as pessoas que assistem esse vídeo ficam maravilhadas com os solos de guitarra, ficam maravilhados com a performance do Steve Vai, que é um monstro na guitarra, isso é inequívoco. Mas existem dois detalhes nesse filme que eu tenho que falar para você, porque tem tudo a ver com as escrituras. Goste você ou não, aceite você ou não, é verdade, está escrito, está no filme, escancarado para quem quer ver. O primeiro deles é o seguinte: o Lightning Boy, que é o ator que vem para resgatar o Willie Brown, que aceita entrar no duelo com o diabo e com os anjos do inferno, que é o que representa o Jack Butler, né? Ele está fazendo exatamente a mesma coisa que Jesus fez na cruz do Calvário. Por quê? Porque da mesma forma que o Willie Brown tinha uma dívida, fruto de um pacto que ele fez com Satanás, o ser humano também tem um escrito de dívida com o pecado. O pecado escreve em um papel espiritual, da qual a posse desse papel pertence a Satanás. Então todo aquele que não está em Cristo possui uma dívida espiritual que você não pode pagar, que ninguém pode pagar. Jesus fez exatamente a mesmíssima coisa. Ele desceu do céu, veio a essa terra e enfrentou o diabo na cruz. E olha que incrível que a Bíblia diz sobre esse escrito de dívida, e nós lemos isso em Colossenses capítulo 2, versículo 14, que diz o seguinte: havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou-o do meio de nós, cravando-o na cruz, e tendo despojado os principados e as potestades, os expôs publicamente ao desprezo e deles triunfou na cruz. É exatamente isso. Quando Jesus estava na cruz, ele rasgou o escrito de dívida e expôs publicamente o fato, expôs publicamente a vergonha, o império das trevas. E foi exatamente isso que aconteceu no filme. Quando o Lightning Boy ganha aquele duelo de guitarra, o Jack Butler sai de cena e o diabo rasga aquela dívida que o Willie Brown tinha com ele. Foi exatamente isso que aconteceu quando Jesus estava na cruz. E o segundo paralelo com a Bíblia, que é absurdamente igual, sabe o que é? É que no final da história, o diabo perde. E a música do diabo vai com ele para onde ele perde.
E a Bíblia também diz o que acontece com o diabo quando ele perde. Deixa eu ler para você. E olha o que está escrito no final da Bíblia, Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Olha o que é mais terrível. Está no versículo 15, que diz o seguinte: e todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Deixa eu te falar uma coisa. Essa série do satanismo da música, eu não estou fazendo porque eu quero convencer você de nada. Eu não estou fazendo essa série para dizer para você que você não deve ouvir a música que você escuta. Quem sou eu para falar isso? Essa série do satanismo da música, ela serve para uma coisa apenas. Para te mostrar que existe um lado espiritual maligno, que muito provavelmente ou você não tá nem aí para isso, ou você não acredita, ou você acha que eu sou um louco e deixa você achar que eu sou um louco. Não tem problema nenhum, é preferível que você me ache um louco do que Deus me ache um louco, de não falar o que a Bíblia revela para você hoje. Essa série de satanismo na música serve como um alerta para que você possa enxergar uma realidade que existe no mundo espiritual. Eu quero te mostrar algumas pessoas que mandaram a sua experiência com essa série. Eu quero ler para você do que é o mundo espiritual por detrás da música que você ouve. E eu oro a Deus para que Deus utilize esses recursos para que eu possa criar cada vez mais conteúdos para trazer Jesus Cristo para a face daqueles que estão indo para a perdição eterna e nem sabem. Eu sei que vão ter pessoas que vão me xingar. Eu tenho certeza disso. Eu não estou preocupado com isso. Eu não tenho medo da sua raiva. Eu não tenho medo da sua discordância. Aliás, eu dou as boas-vindas à sua discordância, desde que ela seja educada, desde que ela seja pautada em argumentação inteligente e não emocionalismo exacerbado. Tô cansado de gente que vem falar um monte de besteira. Eu deleto, não tô nem aí, e cancelo e bloqueio. Mas eu tenho a alegria de receber pessoas que discordam veementemente comigo e debatem de forma inteligente. E é esse tipo de argumentação de pessoa que eu aprecio profundamente, independente se não concorda comigo. De qualquer maneira, eu quero que esse vídeo seja uma inspiração na sua vida e eu quero desde já contar com a sua participação aqui no meu canal. Deixa sua mensagem aqui nesse vídeo, se inscreve no canal, se conecta, manda esse vídeo para outras pessoas, porque eu sei que Deus vai fazer uma grandiosa obra na vida daqueles que conhecerem esse trabalho, porque está sendo feito com muito carinho, com muito respeito e com muita dedicação, para a honra e glória do Senhor Jesus, a quem eu amo, sirvo para sempre. Um grande abraço e até o próximo vídeo.